Bom, em primeiro lugar, cumprimentar todas e todos presentes. Eu acho que, para mim, é uma honra estar aqui nessa casa, coincidentemente, no dia em que se confirma a reeleição da atual diretoria, e aí concordando com o Alemão. Continuismo não, continuidade sim. Eu acho que quando o trabalho é bem feito, ele tem que ter continuidade. O que não pode é aquele continuismo de quem suga da estrutura e não atende à necessidade daqueles que são representados pela entidade. E a gente sabe que o trabalho feito aqui pelo sindicato, que hoje nos acolhe, tem o foco, não por acaso reeleito, mas o foco na base da categoria, no enfrentamento às necessidades. E eu fico feliz também porque eu fiquei sabendo que eu seria o primeiro a participar de um evento promovido por essa frente criada aqui. E aí eu concordo com o Chicão, não é uma frente pronta, ela está em construção. E eu digo que a gente está sempre em construção. A frente nacional que a gente tem, que é a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, que é coordenada por 4 parlamentares, 2 deputados e 2 senadores, de partidos diferentes, os 4 são de partidos diferentes. Ela representa não só os parlamentares, ela representa o conjunto dos servidores pela quantidade de centenas de entidades que já se agregaram à frente, sejam entidades de servidores federais, estaduais e municipais, e cada dia que passa, mais entidades aderem, porque a luta ela é constante, ela não se encerra em projetos que estão no Congresso Nacional ou que estão para chegar no Congresso Nacional, assim como assembleias legislativas e câmaras municipais. E eu acho que essa mesa aqui, ela representa muito, porque é uma mesa que tem servidor federal, estadual e municipal. E nós temos servidor de poderes diferentes aqui. Nós temos servidor do judiciário, do executivo. Então, eu acho que o simbolismo dessa mesa é grande. A data é importante, o momento é muito importante também. Eu estava lembrando, hoje mais cedo, eu e Chicão estivemos juntos num evento, aliás, a gente comentava isso ontem à noite, em Florianópolis, em 2018. E naquele momento, a ideia era que eu fizesse uma exposição sobre a reforma da Previdência, que estava em discussão. A reforma do Temer estava para ser votada, e aí, o que viria do próximo governo? Aí um companheiro nosso, que era na época o presidente nacional da Anfip, Floriano, me pediu, falou assim: Vladimir, vamos fazer uma coisa? Eu falo de Previdência e você fala da conjuntura política na questão do servidor público. Eu falei, fechado. À noite eu passei remontando toda a minha apresentação, quando foi de manhã eu falei algumas coisas que estavam prontas para serem apresentadas no Brasil. Isso foi novembro ou dezembro de 2018. Tudo que a gente falou lá vai ser mostrado aqui quase 1 ano e meio depois. Bolsonaro não tinha tomado posse, ele estava eleito, mas não tinha tomado posse. E a gente já tinha as informações do que ia acontecer, a gente vai ver isso aqui. Ou seja, nós não estamos enfrentando nada novo, nós estamos enfrentando um projeto muito bem montado, muito bem estruturado e com um objetivo muito claro. Por exemplo, tem um material distribuído pelo governo no ano passado, que é justamente esse. A capa é aquela tela de lá. Menos máquina, mais social. Governo justo, eficiente e fraterno. Eu até hoje não consegui saber exatamente com quem. Com o povo, não é. Com o servidor, também não é. Justo, nunca foi, porque quem defende um lado só não pode ser justo. Eficiente, não é. E fraterno, a Polícia Militar de São Paulo deixou claro qual é a fraternidade que tem o governo nos 3 níveis com o servidor público. E aqui, está pequeno, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, está escrito ali: o custo e os resultados da administração pública brasileira, aumentar a capacidade de investimento do Estado e do retorno para a sociedade. Outra coisa, reduzir a complexidade e implementar uma gestão que coloque o serviço público na vanguarda.
E a terceira coisa, aproximar o serviço público do cidadão, uma vez que o Estado existe para servir a sociedade. Se eu chegasse de Marte e desse de cara com essa tela, eu ia achar maravilhoso. Mas na hora que alguém me dissesse quem escreveu, eu ia falar, gente, é muita cara de pau. Mentir descarada e deslavadamente. Porque o governo Bolsonaro, logo depois de mostrar aquelas duas telas onde ele bota para cima, dizer que vai fazer reforma, que é coisa boa, o que ele fala? Que a despesa com o pessoal no Brasil é alta. E não só alta, crescente. Isso está no mesmo documento, está disponível na página do Ministério da Economia. É só pegar. A capa é aquela que eu mostrei, que é essa da esquerda. Procura isso na página do Ministério da Economia. Eu só fiz um apanhado dos tópicos que eles tratam no documento. Uma outra coisa que eles dizem, o alto custo do Estado não garante melhores serviços. Eu diria que não é o alto custo. É a má gestão, é a corrupção e o roubo que fazem com que o Estado não garanta melhores serviços. Outra coisa, a máquina tira espaço para investimentos na sociedade. Desde quando? Qual é o estudante de economia que acredita nisso? Só tem uma pessoa que acredita nisso, é Paulo Guedes. Ali na última linha, a alta relevância das despesas com o pessoal. E a irrelevância, no caso deles, é uma coisa ruim, que chama atenção. É relevante porque se destaca. O que mais que eles falam? Que o número de servidores é crescente, que cada dia tem servidor a mais. Não por acaso, nós temos alguns grupos de comunicação, Folha, Estadão, o Globo, e aí a gente junta todos eles, tem rádio, televisão, jornal, internet, redes sociais, tudo mais. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo há poucos dias mostrando um gráfico, nenhuma informação é mentirosa, que de 2003 até 2014 o número de servidores federais aumentou muito. Só que a Folha não fala o que aconteceu para trás. Que o governo Fernando Henrique, em 8 anos, reduziu a quantidade de servidores. E o que aconteceu depois do governo Fernando Henrique foi recuperação da força de trabalho. Mas, enfim, ele diz que o sistema é obsoleto, disfuncional, difícil de administrar, que o sistema é descolado da realidade do país. Eu também acho, só que eu acho que o sistema tinha que ser colado na verdadeira realidade do país, que é um povo carente, onde mais de 60% das pessoas não terminou o ensino médio. Onde 12 milhões de pessoas estão desempregadas. E aí sai uma matéria na imprensa. Cresceu o emprego. Lendo ao contrário, reduziu o desemprego. Reduziu? Depende. Depende por quê? Porque a leitura que eles fazem é o seguinte. Existe um item nessa pesquisa que o IBGE classifica como pessoas que desistiram de procurar emprego. Essas saem da lista do desempregado. Como o número dos que desistiram de procurar emprego cresceu, a lista dos desempregados diminuiu. Então diminuiu o desemprego. Esse é o retrato do que o governo fala, que está no Estadão, está na Folha, no Globo e em outros jornais. E a remuneração é incompatível com a realidade do país no serviço público. Será? Naquele mesmo material, o governo mostra esse gráfico, dizendo que a despesa com pessoal no Brasil vai subindo em relação ao PIB. Hoje, ela está aqui. E se continuar do jeito que está, se não for feita a reforma, em 2030 ela vai estar aqui. Essa é a projeção do governo. Aí eles alegam que a União Europeia gasta 9,9%, Estados Unidos 9,5% e o Brasil 13% do PIB. E dizem que quase 1/7 do que o país produz, ou seja, do produto interno bruto, é para gastar com salário de servidor público. Está no documento do governo federal. Por isso que eu chamo de cara de pau. Porque isso aqui são dados oficiais do próprio governo que ele não divulga. São dados do IPEA, um órgão federal ligado ao Ministério da Economia. Pois muito bem, essas barras aqui significam a despesa de pessoal.
Aqui eu tenho o Produto Interno Bruto federal. Aqui eu tenho o estadual e nessa mais em cima o municipal. Somando tudo, está aqui, ó, o Produto Interno Bruto das 3 esferas. Pergunta idiota. Cadê esse crescimento que o governo fala? A gente desmente o governo federal com informações do próprio governo federal. São cientistas do Instituto de Pesquisa ligado ao Ministério da Economia que mostram que a despesa anual, cadê os 13%? Eu não cheguei a 12%. Olha aqui. Ao longo dos anos, de 2006 a 2017, são 11 anos. E saiu ontem, por isso não está ainda nesse gráfico, uma informação muito importante. O número de servidores públicos no último ano reduziu muito. Um dos motivos, a reforma da Previdência, que fez com que muitos servidores antecipassem a sua aposentadoria. Outro foi, literalmente, perder o interesse de continuar no serviço público. Bom, despesa não é verdade. E a quantidade de servidores públicos? O que nós temos aqui? Aqui a população brasileira, que chegou a 220 milhões. Aqui está 200 nessa linha branca, aqui já está um pouquinho acima. A população cresce. Aqui a população economicamente ativa, ou seja, aqueles que têm trabalho formal. Aqui deixou de contar. O que a gente vê? A população cresce, o número de trabalhadores cresce, mas a gente vê que aqui a distância é menor do que aqui, consequentemente o número de empregados cresce menos do que deveria. O ideal seria essa distância se manter igual ou diminuir, significaria mais emprego, não tem. Pois muito bem, tem servidor demais? Vamos aqui embaixo. Essas barras escuras são trabalhadores da iniciativa privada. Nós, servidores, estamos aqui na barra laranja. Como é que tem servidor demais? Se o crescimento foi quase nenhum. Desde quando? Desde 1980 até hoje. O crescimento foi pequeno. Aqui foi um pouco maior, que foi quando houve reposição para tentar recompor a força de trabalho. E aí, a gente pega uma coisa que o governo adora usar, referência internacional. Eles falam, não, porque a média no país A é assim, a média no país B é assado, no exterior não sei o quê. É? Então vamos ver o que diz a OCDE, que é o órgão que o presidente da República faz tanta questão de lamber a sola do sapato do presidente dos Estados Unidos para ver se entra. Esse mesmo órgão diz o seguinte, em 31 países onde foi feito o estudo, o último colocado é a Colômbia. O Brasil é o 26º colocado na relação de percentual de trabalhadores do serviço público no conjunto da população ocupada. Ou seja, o Brasil não está nem na média, que aqui não é nenhum país, esse 21 de cor diferente, é a média que a OCDE acha que seria o ideal. Aqui, daqui para cima tem muito servidor, daqui para baixo tem pouco. O Brasil é um dos últimos colocados por um organismo internacional do grande mercado, do mundo capitalista. Não é nenhuma entidade sindical, não é nenhuma força política de esquerda. Isso aqui é dado pela OCDE, o organismo do grande capital internacional, dizendo quantos servidores tem. Só que essa história não começou agora, no governo de Bolsonaro. A gente comentava hoje, depois do almoço, que nós vivíamos o começo da criação de um sistema de proteção social no Brasil depois da ditadura militar. A Europa teve o seu crescimento, teve o seu estado do bem-estar social a partir da Segunda Guerra Mundial. Acabou a guerra, tinha que reconstruir a Europa e, ao mesmo tempo, tinha que evitar que a influência da União Soviética crescesse por cima da Europa. O que foi feito? Qualidade de vida para o trabalhador e para o povo em geral na Europa. Não por acaso, vários países europeus implantaram o sistema de saúde público gratuito, educação também,
E o país onde Dona Margaret Thatcher fez a primeira e mais revolucionária reforma neoliberal, que está aqui, manteve 23% da sua população economicamente ativa no serviço público, deixando a Inglaterra em 11º lugar. Depois da reforma neoliberal feita na Inglaterra, onde a saúde é pública e gratuita para toda a população. Onde a educação é pública e gratuita para toda a população. E eu ouvi uma conversa de alguns jornalistas outro dia, um deles lembrava que Margaret Thatcher, quando era primeira-ministra, visitou o Brasil e alguém perguntou por que na reforma dela ela não mandou privatizar a saúde e a educação. Ela falou, não é isso que eu quero. Eu quero é o Estado se mantendo o mínimo necessário para ajudar que o sistema financeiro, que as empresas privadas, que o mercado tenha condição de sobreviver. E para isso não é destruir o Estado. Não por acaso, o atual ministro da Economia não é chamado de neoliberal, e sim de ultraliberal. E a gente vai ver por quê. Mas, enfim, eu falava que a gente começou, depois da ditadura militar, a construir um Estado. Uma coisa que a gente lembrava hoje. Até a Constituinte, quem tinha direito à saúde pública? Só quem tinha carteira assinada. Nem desempregado, nem trabalhador rural tinha direito a nada. Quem era empregado tinha, primeiro, os seus institutos por profissão, chamados IAPs, depois o INAMPS, o INPS. Até ali eram só os empregados. Na Constituinte foi criada uma proposta de um sistema único de saúde, onde o governo federal, estadual, municipal, patrões e empregados iam contribuir para a Seguridade Social, garantindo que saúde, previdência e assistência social. A ideia era o SUS. A ideia era um sistema tributário progressivo, onde quem ganha mais paga mais. A ideia era um sistema de educação com responsabilidade distribuída, a União com o ensino superior, o Estado com o ensino médio e os municípios com o ensino fundamental. Mas não significaria que o ensino fundamental sairia 100% da verba do município, e sim uma estrutura geral, completa, com fundos públicos que subsidiariam todas as áreas sociais. Nós temos o Fundeb hoje, que, por sinal, quando foi criado com data de validade, o último dia da vigência do Fundeb é dia 31 de janeiro desse ano. E se não for feito nada, ele acaba. E é do Fundeb que sai dinheiro para merenda escolar, é do Fundeb que sai dinheiro para transporte escolar, é do Fundeb que sai muita coisa para a educação básica. Pois, muito bem, a proposta foi colocada. Votou-se em primeiro turno no Congresso Nacional. No dia seguinte, o mercado financeiro internacional deu pulos. Com raiva. Por quê? Eles já estavam implantando no Chile o que Pinochet fez com o pessoal da Universidade de Chicago, que era um projeto neoliberal de privatização de 100% do serviço público. A bomba estourou, agora, 40 anos depois, só que o problema não foi estourado agora. O que estourou foi a informação, porque no Chile, hoje, 100% é privado. Um determinado bairro de uma determinada cidade, a renda é baixa, a empresa privada responsável por água e esgoto não vai até lá. Eu não vou ganhar dinheiro. Energia elétrica? Também não. Bota um poste puxando um cabo de energia elétrica? Não, ali o povo é pobre, não vai ter dinheiro para pagar, eu não vou botar energia elétrica lá. Coleta de lixo? A mesma coisa. Hoje nós temos no Brasil empresas privadas concessionárias de serviço público, de água, luz, energia, esgoto, lixo. No Chile não tem nada disso. Não pode pagar, a água não chega nem na tua porta. 60% das pessoas que trabalham no que sobrou do serviço público chileno são terceirizados. Os outros são trabalhadores precários. Então, esses que já estavam corroendo o Chile, dando dinheiro para o grande mercado financeiro, ficaram chateados quando o primeiro turno da Constituinte votou. E o que aconteceu? O então presidente Zé Sarney pediu cadeia de rádio e TV para dizer que o Brasil ia quebrar se aquela Constituição fosse aprovada. E disse algumas coisas interessantes, por exemplo, indução ao ócio e à produtividade, transformando o Brasil em uma máquina emperrada. Quando ele viu que... Ele não, porque isso aqui foi escrito por quem mandou para ele ler. Quando eles viram que nós, servidores, ganhamos o direito de ter sindicato e o direito de greve,
ele disse que ia gerar, além da brutal explosão de gastos públicos, que a proposta de saúde, de educação, de assistência social, de previdência social, seria gasto público. Disse que ia ter uma perda de 20% já no ano seguinte, e que o direito de greve para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos levaria política e a paralisação de funcionários públicos. E ele disse que o sistema de seguridade social que estava sendo criado daria um prejuízo, na época, de 630 bilhões de cruzeiros, que atualizado dá aproximadamente 17 bi de reais hoje. Agora, o mais engraçado, isso aqui é matéria de folha inteira da Folha de São Paulo, do dia 27. Na véspera, o ministro da Previdência do Sarney, senhor Renato Acher, desmentiu o presidente da República, disse que não tinha como esse rombo acontecer. Mas ele não estava falando em nome do governo dele, ele estava falando em nome do mercado financeiro. E aí, o que acontece? No ano seguinte, 2019, a gente comentava isso hoje, depois do almoço, primeira coisa que foi feita, a tabela do imposto de renda criada naquele processo foi invertida. A tabela que saiu da Constituinte era progressiva. Quanto mais alta a renda, mais imposto. A tabela encolheu. Quanto mais alta a renda, menor. Passou de um determinado ponto, não paga mais imposto. A gente compra, eu comentava hoje, um carro popular, eu vou pagar imposto sobre aquele carro enquanto eu tiver o carro. Mas o dono da van compra um jatinho nos Estados Unidos e paga quanto de imposto? Nada. O pessoal do mercado financeiro aplica fortunas na ciranda financeira. Quanto eles pagam de imposto sobre o que eles ganham ali? Nada. Mas o trabalhador tem seu imposto descontado no contra-cheque, ou no olerite, como vocês falam aqui em São Paulo. Quebrou? Isso aqui foi falado em 88. Não quebrou, mas eles começaram a dilapidar. Daí, o mercado financeiro tomou uma decisão. Nós temos que colocar alguém que cumpra o papel que nós precisamos de fazer no Brasil, que está sendo feito no Chile. Montou-se um golpe e garantiram a eleição de um cara que não tinha a menor popularidade, a menor representatividade, que foi Fernando Collor de Mello em 89. Aqui no Brasil, o presidente se elege em outubro e toma posse em janeiro. Normalmente ele gasta esse tempo entre a eleição e a posse para montar a equipe e também tirar uns dias de férias para descansar. Pois Fernando Collor e a primeira-dama foram descansar no litoral oriental da África, nas Ilhas Seychelles, perto de Moçambique. Para quem não sabe, as Ilhas Seychelles são um dos maiores paraísos fiscais do mundo, onde milionários, apenas milionários, conseguem entrar para pagar a despesa que é cobrada lá, para tomar banho de praia, para frequentar os resorts, para andar de iate e tudo mais. Por que ele foi para lá? Porque ele queria descansar, ficar lá no Oceano Índico? Pode ser, mas coincidentemente estavam lá as equipes de Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Inglaterra, e de Ronald Reagan, que era presidente dos Estados Unidos, os dois baluartes do neoliberalismo mundial e que bancaram a ida de Milton Friedman, que era o pai do neoliberalismo da Universidade de Chicago, para ser assessor do Pinochet no Chile. Só que Collor fugiu do controle. Aí, um amigo meu, jornalista lá em Brasília, disse que teve uma conversa na Embaixada Americana, onde foi feita a seguinte pergunta: se a gente tirar esse moleque que está aí, o vice, dá conta da gente continuar as reformas? Não, o vice é inócuo, não atrapalha. Quer Itamar Franco. Então vamos fazer o seguinte: derruba esse cara, põe o vice para tapar buraco e já encaixamos uma pessoa dentro do governo desse cara para ele poder preparar o que nós queremos fazer, que é retomar a partir do primeiro momento da eleição seguinte. Quem foi? O ministro da Fazenda de Itamar, colocado pelo mercado financeiro, chama-se Fernando Henrique Cardoso. Não por acaso, plano real. Estabilidade econômica por conta da preocupação com o povo? Não, por conta do interesse do mercado financeiro. E ele foi, não por coincidência, candidato a presidente da República e eleito. O que aconteceu? Ele começou o processo de desmonte de tudo aquilo que a gente tinha colocado na Constituinte na área social. O desmonte da máquina pública começou ali. E foi se acentuando. Congelamento salarial de servidores. Sem falar nada,
a pouquíssima realização de concurso público. Era um aqui, outro ali, quase não tinha. E vinha num processo. No final do segundo mandato, a ideia era eleger o sucessor para aprofundar as reformas. E isso foi interrompido porque eles não fizeram sucessor. Como eles tentaram na eleição seguinte e não conseguiram, e tentaram na outra e não conseguiram, e foram tentando, só tinha um jeito. Já tiramos um, tiramos o outro. E aí, em 2016, foi dado um golpe. Independente se a pessoa é de esquerda, de direita, conservador, progressista, isso não me importa agora. O golpe é constatação. Foi muito bem montado pelos donos do poder mundial. E não por acaso, em 2016, e eu falo isso porque eu estava no governo, eu pedi minha aposentadoria porque eu vi que não dava para continuar, não tinha a menor possibilidade de estar lá. O Banco Mundial chegou no Brasil e apresentou uma proposta. Vamos retomar o que foi interrompido, que é o que a gente queria no final dos anos 80, e dar continuidade ao que foi parado em 2002. O Banco Mundial se reuniu com o governo Temer e apresentou isso aqui. E aí o Chicão deve lembrar que em 2018 a gente conversava sobre isso aqui que o governo atual está fazendo. Congelamento de gastos públicos. Isso aqui foi feito numa reunião do Banco Mundial com o governo Temer em 2016 para aplicar a partir de 2017. Reformas trabalhistas na Previdência, privatização, redução e fechamento de serviços públicos, redução de despesa com servidores, desmonte, venda de empresas estatais. Eu não estou lendo o jornal de ontem. Eu estou lendo o que foi escrito em 2016. Não tinha Bolsonaro ainda, ele ainda era um deputado que dormia no plenário. O que era necessário fazer, segundo o Banco Mundial e o FMI? Preparar o orçamento público para redução de gasto público. De que jeito? Botar um teto nas despesas. E aí, logo em 2016, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que proíbe que você aumente o gasto com saúde, com educação, com servidor, com material de consumo, com medicamento. Mas não congela pagamento de juros das dívidas dos estados e municípios da União. Congela gasto na área social. A única coisa que isso aqui ficou foi o seguinte: reajusta pela inflação, que agora a PEC 186 diz, sai. Não tem mais. E aí, a lei orçamentária, limites nas despesas, baseado numa lei de diretriz orçamentária restritiva. E há 4 anos atrás estava sendo proposto acabar com as vinculações orçamentárias de saúde e educação, que a gente vai ver mais adiante. Desindexação, acabar com o reajuste automático de qualquer verba. A gente também vai ver isso daqui a pouco. E fim das despesas obrigatórias. Pergunta idiota. Tudo isso aqui, Paulo Guedes disse que era resultado de um estudo que o governo dele, que a equipe dele tinha chegado à conclusão de que precisava ser feito. Mentira, isso aqui estava na mesa de Temer em 2016. E aí, já naquela época, em 2016, foi apresentado o ensaio da reforma da Previdência, ou seja, bota para a gente ver como é que fica. Mas nós já vamos deixar uma pronta para, assim que eleger o novo presidente, a gente botar uma que aprova. Foi feita a emenda 95, como a gente falou, congelando tudo por 20 anos, mas mantendo os gastos de capital. O que eu quero dizer com isso? Com a emenda 95, eu não posso gastar um centavo a mais com servidor, por exemplo. Mas eu posso construir? Pode. Eu tenho uma escola que está quase pronta, eu posso concluir? Pode. Eu tenho um hospital que está quase pronto, eu posso concluir? Pode. Eu posso fazer concurso para servidor para botar na escola e no hospital? Não. Então como é que eu faço? Pô, meu amigo, tem tanta organização social sustentada pela iniciativa privada, bota lá dentro, eles vão cobrar mensalidades baratinhas, tanto na saúde e na educação. E você faz média com a população. Ainda desvia dinheiro público para lá. Pô, muito bem. Reforma trabalhista em 2017, do governo Temer ainda, que fez o quê? Ampliou a informalidade. Disseram que ia gerar milhões de empregos, não gerou nenhum. Nenhum. O emprego que surgiu nessa época foi emprego informal, que não dá garantia, que não dá previdência, que não dá direito a nada. E aqui
já estava decidido criar uma coisa que foi feita agora pelo governo Bolsonaro, que é a chamada carteira verde e amarela. E aí vem a pesquisa do IBGE, agora em 2020, fala assim, subiu o número de empregados pela carteira verde e amarela. O que a imprensa não diz é que mais da metade das pessoas que foram contratadas pela carteira verde e amarela estão no trabalho intermitente. Significa o quê? Chama quando o dono da empresa precisar. Quantos foram chamados? Menos da metade. O que adiantou? Tem uma carteira, em tese, assinada, mas está em casa parado. Ou está trabalhando de Uber, ou está com iFood nas costas, e esse não é considerado desempregado, porque está com a carteira intermitente assinada, que pode ser chamada a qualquer momento, e está trabalhando de maneira informal, irregular, para aplicativo. Pois muito bem, tarefa do Temer era para fazer pouca coisa, porque ele tinha 1 ano e meio de mandato. Fez o congelamento e a reforma. Entra Bolsonaro. Primeira coisa, e eu comentava isso mais cedo, reforma da Previdência. A PEC número 6, que virou Emenda Constitucional 103, foi entregue ao Congresso Nacional no primeiro dia útil do ano passado. O presidente tomou posse em 1º de janeiro, no primeiro dia útil de fevereiro eles entregaram ao Congresso Nacional dizendo, está aqui a nossa proposta de reforma da Previdência. Nossa de quem, cara pálida? Qual o governo que faz uma proposta de reforma tão profunda em menos de 30 dias? Ou será que já estava pronta? Ou será que ele recebeu das mãos do antecessor dele, que já vinha construindo com o pessoal do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional? E aí, para completar a reforma trabalhista, a medida provisória 905, que está em discussão esta semana no Congresso. E aqui ele aproveita, todo mundo discutiu a carteira verde e amarela. 1940 emendas essa medida provisória teve. Agora, muita gente discute a relação de trabalho aqui, mas não discute que dentro dela já veio mais um passinho pequeno da reforma administrativa. A gente lê a medida provisória, não vê nada que fale de reforma administrativa, mas lá no final diz assim, revogam-se da lei tal, artigo tal, da lei tal, artigo tal, da lei tal, artigo tal, e de uma determinada lei no artigo tal, revoga o serviço social do INSS. Acabou. Não tem mais. E faz o que com assistente social do INSS? Distribui para outros setores. Não tem mais atendimento do serviço social do INSS. Com um detalhe, o público atendido por esse serviço social é de pessoas idosas, carentes, boa parte analfabetas ou semi-analfabetas, que precisam de um suporte para serem atendidos. Coisa que sem o serviço social não dá certo. E aí começou. PEC 186, 187 e 188. Função das três. Redução drástica de direitos sociais, aumento de direitos fiscais para o sistema financeiro. E eu botei aqui apresentada de forma irregular no Senado pelo seguinte, toda proposta do governo, não importa se é emenda constitucional, projeto de lei, medida provisória, tem que ser entregue na Câmara dos Deputados. Isso está escrito na Constituição. Mas todo mundo viu na imprensa uma foto com o presidente do Senado, um bando de parlamentar, recebendo a proposta do governo com as 3 propostas de emenda constitucional. Mas peraí, a gente acabou de falar que é inconstitucional, que tem que entregar na Câmara. Como é que ele entrega no Senado? Simples. Ele pegou o texto escrito sem assinatura, entregou para o líder do governo no Senado, o líder assinou como sendo dele a proposta. Oficialmente, essas 3 PECs não são do governo, são do senador Aloysio, líder do governo no Senado. É uma burla? É. É uma irregularidade? É. E num debate que eu participei no Senado, eu questionei o consultor jurídico do Ministério da Economia sobre isso, ele falou, qual o problema? Vocês vão entrar no Supremo? Entra, derruba. Eu pego outro senador, ele assina e eu ponho de volta no mesmo lugar, e vocês vão ficar derrubando e a gente vai ficar pondo no lugar. Então deixa quieto que vai passar assim. Por quê? Porque no Senado é mais fácil. Qual é a composição do Senado? 50% do Senado é empresário. 30% do Senado é profissional liberal. Onde tem profissional liberal do Senado, entenda-se, boa parte, assessores e consultores do mercado financeiro, advogados de grandes grupos empresariais. E o que sobra
para as outras profissões todas, 20%. Ali tem um metalúrgico, uma médica, um gráfico. Não chega a 20 no meio de 81 senadores. Mas, enfim, a reforma administrativa está sendo encaminhada aos pedaços em projetos de lei e medida provisória. A gente vai ver daqui a pouco o que tem na tal proposta de emenda à Constituição que deve vir. A reforma sindical. E aqui tem uma proposta de emenda constitucional que foi construída a partir de algumas centrais sindicais e um deputado. E o governo está usando essa proposta de emenda constitucional para ali enxertar os seus interesses e fazer a reforma sindical que eles querem. Aí qualquer coisa, se alguém for reclamar, eles falam, não tenho nada com isso, não fui eu que apresentei o projeto, foi o deputado. Mas, enfim. O que é a PEC 186? Que é a primeira daquelas três. Primeira coisa que ela faz, congela gastos com despesas primárias, impedindo principalmente estados e municípios de investir na área social. Simples. Congela mesmo, não pode gastar. Aquilo que a emenda 95 dizia, congela por 20 anos e corrige apenas com a inflação do ano anterior, morreu. Congela permanentemente e não tem reposição de inflação de medida nenhuma. Pelo IPCA, pelo IGPM, pelo índice A, pelo índice B, não. É bem claro, não tem correção nenhuma, é congelamento. Mas vem cá, a população aumentou, eu preciso aumentar a despesa com saúde, não pode. Eu preciso aumentar a despesa com educação, não pode. Não, mas eu não vou contratar nenhum professor, precisa de mais material, não pode. Mas vem cá. Isso aqui, ó, permanente, beleza. A emenda também propõe redução da folha de pagamento. É uma. Na verdade, são 3 propostas de emenda constitucional propondo reduzir salário de servidor público. Aquela história que está na Constituição, salário é uma coisa irredutível, continua, não vai tirar. Qual é a saída? Eu reduzo a jornada de trabalho e reduzo o salário proporcionalmente. Se eu reduzir 10% da jornada, eu posso reduzir 10% do salário. Se eu reduzir 25% da jornada, eu posso reduzir 25% do salário. E direitos e benefícios do funcionalismo também congelados. A gente vai ver já já. Agora, aqui, o importante, está congelada a despesa primária. Só que tem um detalhe. Despesa primária está aqui, ó. O que está congelado? Despesa com pessoal e encargos sociais. O que mais? Despesa de custeio, material de consumo, serviços de terceiro, pessoa física e jurídica, sentenças judiciais, subvenções sociais, tudo isso aqui está congelado. Isso aqui está congelado? Não. Está liberado. Pagamento de juro, pagamento de dívida externa, está liberadíssimo. E aí, gente, vamos para outra. A PEC 187, que deve ser aprovada nos próximos dias no Senado, indo para a Câmara dos Deputados. Essa nos chama muito a atenção, é conhecida como a PEC dos fundos, porque não mexe com o servidor, não mexe com a estrutura pública, não mexe com isso, mas, na verdade, mexe com tudo. Porque esta PEC, ela pega 281 fundos públicos, federais, estaduais e municipais, extingue. Aí alguém fala, não, mas não extingue, porque se o legislativo correspondente carimbar, aquele fundo continua existindo. Então tá bom, vamos lá. Tem um fundo aqui no município, que a emenda constitucional extingue. Aí a Câmara Municipal se reúne e aprova que esse fundo não vai ser extinto. Então ele continua. Só que tem um detalhe. O dinheirinho dele sai de qualquer jeito. Dos 281 fundos, o governo está tirando 220 bilhões de reais e sem deixar cair uma moedinha furada, entregando tudo para banqueiro do dinheiro público. Tudo. Fazendo o quê? Pagamento do serviço da dívida pública. E detalhe, serviço não é pagamento da dívida, significa que sobre a dívida bruta, nada. Então eu pego 220 bilhões, saco de 281 fundos, dou na mão do banqueiro e não diminuo a minha dívida? É. Para que serve esse dinheiro? Para dar para banqueiro. Eu peguei aqui o exemplo do FAT, que é o seguinte.
O seguro-desemprego, ele é pago com duas fontes. Uma é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que todo mundo conhece. A outra fonte é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES. Já foi informado que o BNDES, a partir de agora, vai encaminhar menos dinheiro para o seguro-desemprego. E o FAT? Também, porque se sai dinheiro de todos os fundos, ainda que o FAT não seja extinto, ele não vai ter dinheiro, ou se tiver, muito pouco. Justamente quando a gente tem 12 milhões de desempregados no Brasil precisando de ajuda, que dependem, ainda que temporariamente, de um seguro-desemprego, você vai dizer que as duas fontes do seguro-desemprego, uma seca e a outra diminui? É isso. E quem diz que a PEC dos fundos, a PEC 187, não mexe com todo mundo? Claro que mexe. Entre os fundos, esporte, saúde, educação, segurança, assistência social. Tudo isso, principalmente estados e municípios, vem de fundos públicos. O fundo que continuar existindo, desses 281, começa com caixa zero. Porque o máximo que o Legislativo vai poder fazer é dizer, continua existindo, mais nada. A PEC 188, que é a chamada DDD, do Paulo Guedes, ela desvincula os recursos da saúde e educação. O que significa isso? Pela norma atual, os estados têm que botar 25% da educação e 12% na saúde, 37%. Os municípios, 25% na educação e 15% na saúde, 40%. O que acontece aí? Não é mais isso. O que eles vão ter é 40% e 37%. Se o prefeito quiser botar 40%, 39% num e 1% no outro, está liberado. Ele não é obrigado a botar 25 e 15. O 25 e 15 é apenas referência para ter acesso ao dinheiro. No que tiver acesso é 40. Eu posso botar 39 e 1, 38 e 2. E no Estado eu posso botar, como disse um colega, para não dizer que não deu nada, dá 7 para um e fica com 30 para o outro. Ou você estrangula a saúde, ou estrangula a educação. Lembrando que, na prática, nenhum estado, nenhum município gasta só isso, mas é só isso que eles vão ter. E aqui, ó, Fundo Social, que está na norma constitucional federal, que garante educação e saúde, acaba, está na PEC 188. Recursos do PIB. Isso aqui é o seguinte, que foi criado na emenda 29 de 2000, é que cada vez que o produto interno bruto brasileiro crescesse, a verba da saúde cresceria junto. Isso foi um gás para a saúde pública estadual e municipal. A gente brincava hoje, passou uma ambulância do SAMU por nós enquanto a gente estava indo almoçar. O que acontece? Não vai ter mais ambulância do SAMU para socorrer ninguém, não vai ter dinheiro, porque isso aqui desaparece, não vai ter mais vinculação. O PIB pode até crescer, coisa que não acontece, porque saiu a notícia ontem que cresceu só 1%. Mas se crescer, vai alguma coisa para a saúde? Não, vai nada. E aqui está liberado usar recurso público em escola privada. Por exemplo, bolsas. Ao invés do governo investir em educação pública, ele dá dinheiro para a escola particular, dá bolsa para um aluno. Sem entrar no detalhe do que essas bolsas significam. E aquilo que eu falei, expande o congelamento previsto na emenda 95. Ainda na mesma PEC, redução da jornada de trabalho. Estava na 186, está na 188. E aprova, na verdade, a redução de salário, como eu falei. E aí tem um detalhe interessante que muita gente não se toca. Servidor que está na ativa. Como é que é a nova regra de aposentadoria aprovada na emenda da reforma da Previdência? Média de 100% do seu tempo de trabalho, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, para os novos, que não têm estatuto. Aí vamos lá, um servidor ganha 10 mil a vida inteira porque está congelado. Se eu ganho 10 mil a vida inteira, lá no final vai ser a conta mais fácil. Somo tudo, divido pelo número de meses, quanto dá? Dá 10. Mas se eu aplicar essa redução aí, lembrando que a contribuição previdenciária não é em cima do salário que está na tabela salarial, é em cima do que a pessoa recebe. Eu recebo 10, 10, 10, média 10. Eu recebo 10, 10, 7,5, a média já não é mais 10.
significa redução do valor da aposentadoria dos servidores no futuro, que não é muito distante. Entre outras coisas. Plano plurianual que os governos fazem, prevendo o que vai ser feito nos próximos anos, não tem mais. Mas, no entanto, despesas financeiras estão protegidas pela PEC. Proposta para 2020. O que eles querem fazer? Aprovar as 3 PECs, encaminhar a reforma administrativa e aproveitar proposições que já estão em tramitação. Por que eu botei a 438? É a chamada PEC do equilíbrio fiscal. Ela é de autoria de um deputado do DEM do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Ela diz o seguinte: a história da regra do ouro. A despesa não pode ser maior que a despesa não pode ser maior que a receita, consequentemente, você não pode pegar dinheiro emprestado para cobrir despesas correntes. Se chegar no limite, o que o Estado faz? O que o município faz? Terceira proposta de emenda constitucional falando a mesma coisa. Reduz a jornada e salário de servidor público ativo. E ele vai mais fundo. Se isso não resolver a crise, demite. Demite quem? Cargos de confiança. Se isso não resolver o problema, os servidores não estáveis, tipo quem está em estágio probatório. Se isso não resolver, autorizada a demissão de servidor estável. Como? Insuficiência de desempenho. Enquanto isso, o governo vai soltando mais medidas provisórias, decretos e tudo mais. E aqui, eu vou passar as telas rápido, só para a gente ver. Por exemplo, nas 2 propostas de emenda constitucional, suspensão da concessão de vantagens, aumentos e reajustes, qualquer adequação na remuneração. A PEC 186, como é emergencial, congela por 2 anos. E a 188, sempre que tiver problema na lei de responsabilidade fiscal e na regra do ouro. Ou seja, por prazo indeterminado. A mesma coisa, alteração de carreira que possa gerar aumento de despesa. 2 anos numa PEC, tempo indeterminado na outra. Concurso público, exceto vacância previstas. Que vacância que está prevista? Reposição de chefia e direção. Sai um chefe, nomeia outro. Isso aumenta a despesa? Não. Mas contratar um servidor novo aumenta. Ganhando quanto? A fortuna de 2 salários mínimos? Não dá, né? Mas, enfim. Criação, majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos e verbas de representação. Qualquer coisa que a pessoa receba além da sua remuneração, se receber, será congelado. Aumento de benefícios. Quem faz trabalho externo, que recebe diária, auxílio alimentação e transporte, pode se preparar. Por tempo indeterminado, não vai sofrer reajuste de 1 centavo. Redução da jornada de trabalho. Mais uma PEC. Aliás, as 2. E aqui, está vedado. E aqui é uma coisa interessante. Por exemplo, nós estamos brigando na justiça para receber o pagamento retroativo de uma despesa que a gente tinha direito. A PEC 186 diz o seguinte: não pago. Mas foi aprovado pela Câmara Municipal ou pela Assembleia Legislativa. Está no orçamento? Não. Então não pago. Aí eu pergunto, como é que vai ter no orçamento uma coisa que eu estou aprovando agora? Quando colocar no orçamento a gente paga. Mas é decisão judicial, o juiz mandou pagar. Está no orçamento? Não. Então também não paga. É isso que está na proposta, é botar na Constituição calote para o servidor. A mesma coisa, vantagens, auxílios e bônus. E o detalhe, eles distribuíram uma parte na PEC 186 e uma parte na PEC 188. Você não leva o dinheiro que você ganhar na justiça ou numa nova lei? Nunca. E aí, isso aqui eu debati com um assessor do Ministério da Economia lá em Brasília, no Senado. Retira da Constituição a revisão geral anual. O que quer dizer isso? No texto da Constituição diz que está garantido. Só que a própria Constituição diz que se o Executivo, por exemplo, provar que no orçamento o dinheiro que tem não é suficiente, ele pode não dar reajuste. Mas se a entidade sindical, tipo aqui, auditor fiscal que sabe fazer conta, mostrar, meu amigo, o orçamento tem dinheiro, ele pode buscar a revisão geral. Então, para não correr risco do servidor ter direito de buscar, eles mandaram retirar do texto constitucional. E a PEC 438, daquele deputado que eu falei, ela impede empréstimo para despesa de pessoal, podendo reduzir a folha até 25,
E o que eu falei? Autoriza a demissão. O que mais que tem lá? Eu falei que pode demitir servidor estável por insuficiência de desempenho. Tem 3 projetos andando no Senado e na Câmara, os 3 dizendo a mesma coisa. Aplica uma avaliação de desempenho, se o servidor não passar, rua. E aí, o relatório do Banco Mundial, apresentado no ano passado. Aqui eu vou passar rapidinho, porque algumas coisas a gente já tocou no assunto. Eles dizem que o servidor federal ganha o dobro do que ganha a iniciativa privada e dizem que o servidor estadual ganha um pouco menos que o servidor federal, mas também ganha muito mais do que a iniciativa privada. Eles dizem que o salário inicial do servidor é alto. A distância entre o piso e o teto é pequena, que eles chamam de taxa de compressão, a gente chama de amplitude, que o servidor chega rápido demais do piso ao teto da tabela. E dizem uma coisa que eles acham um absurdo no Banco Mundial: pagamento por desempenho, quase todos os servidores recebem. Que isso? Na área federal tem uma coisa chamada desempenho institucional e individual. Se a instituição atinge meta, todo mundo ganha. O individual é que é separado. Eles acham que não tem que ter institucional, é só individual. E outra coisa, o servidor leva para a aposentadoria aquela gratificação de desempenho, ainda que seja uma média daquilo, eles também são contra. Servidor, em via de se aposentar, incentivar a botar todo mundo para fora. O pessoal é antigo, tira o abono permanência, manda essa turma para casa. E recompõe? Não recompõe. Quando precisar, contrata de outra forma. E dando salário variável, que é o seguinte: uma parte pequena, fixa, e uma parte grande, variável, que é prêmio. Aí, eles apresentam uma proposta que a gente foi ver, está em debate há quase 2 anos na França e não sai do lugar, porque lá o movimento sindical de servidores travou o projeto no Legislativo, não anda. Vocês viram o movimento dos servidores contra a reforma da Previdência na França. Servidores não, todo mundo. E os servidores contra esse projeto de reforma administrativa na França também, que diz exatamente o que está ali, é o que está na proposta do governo brasileiro. E aí, o que diz o Banco Mundial? Tem que reduzir o piso, que é a remuneração de entrada. Aumentar o tempo, no mínimo 30 anos para ir do piso ao teto. Taxa de reposição, não substituir aposentados. E tem 117 carreiras na área federal, tem que virar 20 ou 30. Privatizar, terceirizar, que eu falei, não substitui aposentados, e a transformação digital de serviço. Eu fiz questão de pegar isso aqui, que é tela também daquele material do governo. Eles mostram como exemplo de sucesso o INSS, aqui. Em abril do ano passado, 34 mil eram por internet, 440 mil eram presencial. No final do ano, 700 mil praticamente internet e 80 mil presencial. O que era 7% virou 90%, o que era 93% virou 10%. Melhoria, modernidade, vocês viram a fila que deu. Simplesmente eles expulsam o segurado da agência do INSS. E tem coragem de botar no material isso aqui como uma vitória? 450 serviços federais e meio digital? E agora tem que contratar servidor aposentado? Porque não dá conta? Porque o meio digital não atende? Lembrando que a maioria daquelas pessoas que são seguradas do INSS são pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, com pouco ou nenhum acesso à internet. Em algumas unidades do INSS, a gente está voltando a ver as combis, ou outras peruas, mas geralmente é Kombi, com despachante, com notebookzinho. Eu faço para o senhor, preencho para o senhor, só pago um dinheirinho. Sem comentário, né? O que eles estão propondo? Estabilidade. Por que eu botei inconstitucional? Porque eles dizem que é para quem vem depois da reforma. Vou pegar um exemplo aqui, a carreira do Chicão, auditor fiscal da Receita. O auditor antigo, que é ele, tem estabilidade. O cara que vai entrar no mesmo cargo que ele, a partir da reforma, não tem. Pode? Não. Porque a estabilidade é do cargo, não é da pessoa. A menos que ele mude muita coisa na legislação.
Então, por isso que eu botei, é inconstitucional. Agora estou aposentado, mas durante mais de 30 anos eu estava ativo. Eu ocupei um cargo público, eu era estável? Não, o meu cargo era estável. Então, quem é novo, quem é velho, está no mesmo cargo. Ou tem estabilidade para os dois ou não tem para ninguém. E o Bolsonaro fica arrotando na porta do palácio, onde ele botou um palhaço profissional para distribuir banana para jornalista, coisa que não pode. Outra coisa, eles dizem que tem que manter estabilidade para setores sensíveis à pressão política. E aí cita auditor fiscal, diplomata, Polícia Federal. Por que eu botei que é polêmico? Eu não sou contra ter estabilidade para o policial federal, para o diplomata, porque sofrem realmente muita pressão. Mas eu pego um caso concreto. Um analista ambiental do IBAMA. Esse analista estava no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, numa área de proteção ambiental que é proibido entrar, encontrou um sujeito de sunguinha e camiseta pescando onde era proibido, deu uma multa no cara. Quem era o cara? Um deputado federal. Só que esse deputado federal se elegeu presidente da República e mandou demitir o servidor do IBAMA, que não perdeu o emprego porque tem estabilidade, porque estava cumprindo a lei, cumprindo as atribuições do seu cargo, que não são definidas pela chefia, sim por uma lei que criou o cargo. É para essa pessoa que eu quero estabilidade, é para o servidor do hospital que não aceita que o empresário, que o político fure a marcação de uma consulta, de uma cirurgia. A estabilidade tem que ser para aquele profissional de educação que cumpre a lei, dando aula como deve, e no caso de cargos de direção escolar, não permite a burla na matrícula de uma escola e garante seu emprego porque tem estabilidade. E ele diz que é diplomata que tem que ter estabilidade. Eu quero diplomata na estabilidade, sim, mas eu quero também na estabilidade quem está lá na ponta sofrendo a pressão de empresário, de político, de pessoas do próprio governo. E aí? É isso que está na reforma administrativa. Tá, caminhar para o fim aqui. Possibilidade de vínculos temporários. Aqui eu faço um parêntese. Foi editada ontem, antes de ontem, a medida provisória 922, anunciada como medida provisória que autoriza contratar servidor aposentado para ajudar a acabar com a fila do INSS. Isso saiu na imprensa. Vai ler o texto. Qualquer órgão público que se colocar em situação de emergência está autorizado a contratar servidor aposentado para suprir a necessidade temporária. Então não é mais o INSS, é todo mundo. Vai encher de temporário? Não sei. Agora, um detalhe, que a gente conversava mais cedo. Se eu sou aposentado, vamos chutar, 10 mil reais de aposentadoria e arrumo um emprego na iniciativa privada para ganhar 10 mil. Com quanto eu fico? Com 20, certo? Tenho minha aposentadoria e arrumo um outro salário. Pois o governo Bolsonaro está chamando o aposentado pela medida provisória 922, dizendo o seguinte, você já recebe aposentadoria, então fome você não está passando, eu vou te pagar 30%. É o que está na medida provisória. E uma coisa que a imprensa não fala é que a mesma medida provisória ampliou a área onde pode haver contratação temporária. A legislação diz, pode ter temporário nas seguintes situações, tais, tais, tais e tais. Ampliou, agora é praticamente tudo. Parte da reforma administrativa? Com certeza. Bom, vamos lá. Ingresso. Não só por concurso público, mas quando tiver concurso público, estágio probatório de até 10 anos. E o estágio probatório em forma de pirâmide. Entram 100 e conforme os 10 anos vão passando, vai diminuindo. 90, 85, 70, 60, 50. Quantos vão ser efetivados no final de 10 anos? Talvez 1 ou 2. E o resto? Foi bom tê-los aqui, nos vemos numa próxima vez. Tem estabilidade? Não, estava estágio probatório. E o salário? Congelado durante todo o estágio probatório. E a avaliação? Mérito individual. Posições mais altas, cargo de direção, não precisa de concurso interno, nada disso, não. Pode contratar alguém direto lá para cima. CLT, pegar 2 exemplos. Área de recursos humanos. A legislação é praticamente a mesma para todo mundo. Então, por que eu vou ter uma pessoa de recursos humanos na carreira A e outra de recursos humanos na carreira B?
Bota tudo CLT e o órgão, de repente, está com um problema aqui, eu pego pessoa do outro órgão e boto lá. Por quê? Vira um carreirão na horizontal, atende a vários órgãos. E tudo CLT, sem estabilidade, sem nada. Enfim, isso aqui eu já falei. Aqui, o regulamento que eles dizem que permite demissão está na Constituição, no artigo 41, que é isso aqui. Isso aqui vai ficar, não precisa tentar copiar nem fotografar. Só depende da lei. Como eu mostrei, tem 3 projetos para isso. Mobilidade é o que eu falei, você pode deslocar um servidor do lado para o outro, as carreiras também. Congelamento independente de onde estejam as pessoas. Aprovou a reforma administrativa, 3 anos de congelamento salarial. Mas, espera aí, eu ainda tenho a minha progressão na tabela. A tabela está congelada, mas eu posso progredir. Meu amigo, leia a PEC 186, 187, 188. Não tem progressão. Além de não ter progressão, tem congelamento. Ou seja, se você não levar um tiro do canhão que está do seu lado esquerdo, você leva o tiro do canhão que está do lado direito. Mas tiro você vai levar. Não tem uma PEC. A reforma é muito maior do que isso. Redução de benefícios, que já está nas 3 PECs. Greve no serviço público. A ideia é acabar com o direito de greve no serviço público. A Lei 7783, para quem não lembra, teve um incidente gravíssimo na Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no estado do Rio, morreu o operário. Tem até um monumento feito lá para os mártires. Dali saiu uma proposta draconiana feita pelo Sarney. E eles estão dizendo que aquilo ali é leve. Então a ideia é de mudar a lei de greve, criando uma para o serviço público muito mais pesada. Código de conduta já existe, eles dizem que é leve. Licenças e gratificações, acabar com isso. Redução de jornada, já falamos. E aqui aproveitamento, que eu já falei também. Projetos que estão no Congresso, o governo encaminha emendas e tudo mais. E aqui, no último item, condicionar a adesão de estados e municípios. Os municípios têm até o dia 15 desse mês para se adequar à reforma da Previdência. Senão, não recebem mais repasse da União. Faca no pescoço do prefeito. Mas eu não quero, porque eu negociei com o sindicato e retirei a proposta. Sem problema, diz o governo federal para o municipal. Só te digo o seguinte, dia 15 é domingo. Se dia 16 não amanhecer uma reforma, a União não repassa mais nem um centavo para o município. E está proibido de receber do Estado também. Não por acaso está uma correria, não por acaso a Lesp fez o que fez, porque a Lesp tem um detalhe, o governo do Estado de São Paulo apoia tudo que o governo federal está fazendo, por mais que o Dória diga que não é mais aliado do Bolsonaro. Isso aqui eu já falei que é do Congresso. Eu só queria terminar com uma coisa que o Eduardo Moreira falou lá em Brasília, numa entrevista que foi feita. As 200 pessoas mais ricas do Brasil ganharam no ano passado, porque ele falou isso no final de 2019, 230 bilhões de reais. Os servidores, que são 12 milhões de pessoas, que representam quase 60 mil vezes mais pessoas do que os ricos, ganharam 3 vezes mais só. Quer dizer, eu represento 60 mil vezes mais, mas eu não ganho 60 mil vezes mais, eu ganho 3 vezes mais. Aí vem a pergunta, quem são os vilões? Enfermeiros, delegados, professores que ganham R$2.000 e trabalham onde a mortalidade é mais alta do que nos lugares mais perigosos do mundo? São esses? Foi a pergunta que Eduardo Moreira deixou. E eu fecho com uma foto que eu recebi de um amigo que está lá no Chile. É chileno ele, não está lá porque quer, está lá porque nasceu lá. Isso foi tirado na frente de uma loja em Santiago. Não haverá pão para o pobre. Se não houver pão para o pobre, não haverá paz para o rico. E é isso que nós temos que ter bem claro. O rico, no caso, é o sistema financeiro internacional, e o pobre é o funcionalismo público brasileiro nas 3 esferas e nos 3 poderes. Ou a gente se une agora, ou os servidores fazem o que vocês estão fazendo aqui, criando uma frente única de servidores municipais, estaduais e federais, judiciário, executivo, servidores da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal também, todo mundo junto, ou a gente vai para o buraco junto. E aí, gente, eu quero fechar dizendo o seguinte, dia 18, não é o dia da vitória, é o dia do começo da luta. Nós temos que ir para a rua, nós temos que parar todos os órgãos públicos e dizer,
Isso não. Porque assim como no Chile, nós temos que deixar bem claro, não vai ter paz para eles enquanto a gente não tiver a garantia, porque para pessoas da iniciativa privada, para entidades sindicais de trabalhadores do setor privado, eu tenho dito o seguinte: se essa reforma passa, eu, servidor, perco meu emprego. Mas você, usuário, perde o serviço. Eu só queria lembrar para eles o seguinte: saúde, educação, segurança, assistência social, esporte, cultura, lazer, tudo desaparece se essa reforma for colocada em prática. E quem perde é o servidor? É a população como um todo. Desculpe estender o tempo. Obrigado, gente.